a segurança pública é um fazer diário, né? Todos os dias a gente tem que cuidar. Só que as atribuições, às vezes, da promotoria são muitas, né? São muitos processos e a gente acaba deixando um pouco. Eu até estou andando na rua, na cidade aí, e sentindo que está precisando assim, dar uma fomentada maior. Mas muitas pessoas têm elogiado que a cidade hoje está mais tranquila, né, realmente, apesar de ter gente descontente. Mas não só isso, né? A gente quer que isso seja o início, só o pontapé inicial para a cidade ficar mais aprazível a todos, né? O acolhimento e a tolerância do um com o outro tem que ser a maior possível, né? O direito de um não pode prevalecer sobre o do outro. E é nisso aí que a gente tenta trabalhar diariamente, né? Porque existem as leis e às vezes as pessoas teimam em não cumprir porque está acostumado a se portar de uma determinada maneira e não tendo uma cobrança, evidentemente, quando chega alguém cobrando, acha que o promotor está pondo a lei. Não, as leis já existem, né? Só às vezes não existe uma cobrança diária para que seja cumprida. Mas assim, a gente briga por tudo, a questão de um trânsito mais saudável, a sociedade seja mais saudável, o consumidor seja respeitado, o comerciante forneça nota fiscal, né? Os preços sejam razoáveis, não haja lucro, é absurdo, porque está ferindo o direito do consumidor. A gente está querendo trabalhar em todas as áreas para Alto Taquari ser uma cidade modelo, né? Evidentemente que a gente necessita da cooperação do Executivo, do Legislativo. Nesse momento a gente está tendo uma certa dificuldade, mas a gente sempre pautou pela cordialidade, exatamente resolver amigavelmente todas as questões. E a gente espera contar em 2020 com o Executivo, o Legislativo, as polícias, o Poder Judiciário, a ajuda de todos que têm transformado. Não é só a atuação do Ministério Público, todos os órgãos têm trabalhado para melhorar a sociedade aqui em Alto Taquari, né? Doutor, o senhor acha assim, dentro de uma conjuntura daquilo que tem acontecido em Alto Taquari, que bom ou de ruim que seja, houve alguma tentativa em, por exemplo, burlar ou empanar o trabalho do Ministério Público aqui ou não? Olha, eu não sei se teve isso. Evidentemente, eu acho. E aí as pessoas comentam que talvez o chefe do Executivo esteja achando que eu levo para o lado pessoal. De maneira alguma. Aqui o Ministério Público se pauta pelas leis. O norte do Ministério Público é isso, é o cumprimento das leis. Se você for em Alto Araguaia, em Pedra Preta, Rondonópolis, todos os lugares, o Ministério Público é guardião da Constituição, né? O primeiro guardião é o Ministério Público, cobra que as leis sejam cumpridas por todos os órgãos. E assim, estando eu aqui, ou um outro titulado na promotoria de Alto Taquari, sempre vai ser assim, né? E se teve, eu lamento muito, mas assim, a gente trabalha em prol da sociedade, porque as demandas chegam no Ministério Público, porque às vezes não são resolvidas administrativamente pelos órgãos que deveriam. Às vezes chega um paciente aqui precisando de um remédio ou precisando de um tratamento, é porque administrativamente ele não conseguiu o tratamento ou esse medicamento na Secretaria de Saúde, que pertence ao Executivo. Então, evidentemente que a gente tem que cobrar que haja prestação do serviço público. Assim
com a Energisa. Assim é com a Oi, que às vezes presta um serviço ruim, a gente também pega no pé. Não só de chefe de governo, também servidor público, que trabalhe, que cumpra suas obrigações, né? Que seja cordial. Porque a Constituição estabelece alguns princípios administrativos que devem ser cumpridos por todos, além de todo o cabedal de leis que todo brasileiro, né, não pode alegar desconhecimento, apesar da gente entender que a cultura seja outra. Mas a gente trabalha para que todos tomem conhecimento dessas leis e cumpram. Porque é mais ou menos delimitar o seu direito em relação ao outro. Se você fere do outro, pode respingar para outras esferas de direito, seja civil, administrativo. Se burla uma regra administrativa, vai ter uma multa, vai ter uma sanção de outra forma também pelo governo, seja estadual, federal, ambiental, por exemplo. Regra de saúde, manter um produto na prateleira com data de validade vencida. É um risco para a população, para o consumidor em específico. Então a gente tem que trabalhar de braços dados, né, todos os poderes, inclusive o Ministério Público, e com a ajuda da população, porque realmente os servidores públicos não conseguem fazer tudo. E a gente sempre fala isso, né, que o Ministério Público está de portas abertas para toda a população de Alto Taquari, né, justamente para trazer as demandas ou buscar diretamente o Poder Executivo, o Poder Legislativo. O Judiciário, às vezes, não é buscado diretamente. Mas vá até lá, procure a Secretaria, se depender de algum advogado, seja ele dativo ou que o Ministério Público possa fazer, ele é encaminhado para cá e a gente vai levar a demanda a quem possa resolver, né? A população tem, na realidade, procurado esse direito que tem de vir falar e vir trazer os seus problemas aqui ao Ministério Público. E o senhor citou saúde. Tem acontecido algum recurso que foi solicitado pelo contribuinte? Olha, tem. As maiores demandas, na verdade, são nessas áreas de prestação de serviços sociais. É saúde, às vezes educação, né? Na educação, no município, a gente tem menos demanda, mas a gente tomou conhecimento de que já está faltando vaga na creche. Inclusive, a gente teve uma reunião com a Secretaria de Educação para tentar resolver essa questão urgente, mas que o município precisa construir uma creche ou fazer alguma maneira de conseguir mais vagas para as crianças menores, porque já está faltando vaga. Mas a maioria é realmente saúde. A gente sentiu uma diferença, assim, o prefeito em exercício, que ficou por alguns meses, ele primou por resolver administrativamente. A gente sentiu essa dificuldade. O Fábio, que hoje é titular do Executivo, se ele primar por isso, boa parte das demandas que chegam aqui para a promotoria se encerra, né? Porque a gente, às vezes, toma as dores da sociedade, do cidadão, justamente porque não é resolvido na esfera administrativa, junto à Secretaria de Saúde, às vezes no hospital, e mais normalmente é um tratamento que às vezes depende também de regulação, né? Mesmo a regulação, a gente sentiu uma certa diferença. Só que eu não estou querendo falar isso que um ou outro é melhor. É que todos se pautem mais ou menos assim. Resolvam administrativamente as questões, que não chega nada para o Ministério Público, né? Tanto melhor seja assim. Porque
o prefeito, o secretário está resolvendo a situação de cada um, a contento, né? E para a gente é a melhor forma, né? É um desgaste menor para todo mundo, né? E a gente briga por isso. Alto Taquari tem um orçamento muito bom e, assim, poderia resolver administrativamente todas essas questões, além de poder planejar e investir em serviços sociais de melhor qualidade, né? Hoje a gente briga por uma questão do tratamento do lixo, né? Separação, reutilização, reciclagem, e o aterro sanitário, que poderia já estar fazendo um planejamento para construir o aterro sanitário, seja individualmente ou em parceria, através de consórcio, que a gente às vezes trabalha com municípios que formam consórcio. Essa questão de regulação a depender do gestor, resolve mais facilmente, o outro gestor não. Ora, que seja mais ou menos pautado por qual é o caminho mais rápido para aquelas pessoas que necessitam de uma medicação ou de um tratamento mais urgente. Já descobri qual é o caminho para resolver dessa forma, né? A gente precisa de esgoto sanitário, de tratamento desse esgoto, porque a gente não tem um pedaço da cidade aqui que tem esgoto pluvial, a gente precisa para a cidade inteira, né? E a gente já sabe da demanda do pessoal que mora debaixo da avenida, por exemplo, fura uma fossa, nessa época de chuva, por exemplo, a fossa está cheia. E às vezes vai um fiscal e multa porque está jogando água na rua. Olha, é injusto porque lá é praticamente um brejo, né? A própria prefeitura poderia já se antecipar, de repente ter um serviço de coleta, de esvaziamento dessas fossas, fazer um tratamento adequado nesses dejetos, né? Inclusive aproveitando para produzir adubo, gás. É uma forma inteligente de aproveitamento do nosso lixo, né? E eu acho que tem que pensar no futuro da população de Alto Taquari. O senhor já entrou em contato em alguma vez, já trocou essas ideias assim com os administradores aqui? Como é que fica? Ou não é da obrigação do Ministério dar essas ideias ou solicitar? Como é que fica? Não, exato. Desde que eu cheguei aqui eu tenho conversado tanto com o Fábio quanto o Marco Aurélio, na época, o Ivan, com o Leandro, já conversei várias vezes justamente, porque tem um plano de saneamento, plano municipal de saneamento básico. Então, que comece a implantar, porque ter o plano não é suficiente, ele tem que ser implantado. A gente, com o Fábio, eu inclusive fui visitar, porque a gente tem uma demanda também de licenciamento do cemitério. O cemitério funcionando aqui no meio da cidade, salvo engano, tem um poço artesiano que é cerca de 80 metros do cemitério. Provavelmente está contaminado. E aí a população está tomando essa água. Então, o cemitério tem que ser desativado aqui, e a gente foi visitar uma outra área, inclusive que tem um pequeno cemitério, que ele apontou como uma área provável para transferir o cemitério para lá. Inclusive, havia falado que adquiriu aquele terreno para fazer um aterro sanitário. Tem tanto um procedimento aqui na promotoria, tanto a questão do aterro sanitário, quanto do cemitério, bem como de separação de lixo, reutilização, reciclagem de lixo. A gente abriu procedimentos diferentes, justamente para fomentar e ver o que o município está fazendo. E a partir disso, tanto em conversas informais, quanto nos procedimentos, a gente pede resposta, né, justamente para que o município se planeje para o futuro, né? A população já deveria estar servida por esgoto pluvial e sanitário há muito tempo, até porque a gente vê que o orçamento tem
tem espaço para isso, né? Um aterro sanitário, quanto antes fizer, melhor. Porque a população começa a ficar educada em separar o lixo. As escolas começam a implementar um sistema de educação das crianças para a próxima geração já vir consciente do seu papel perante o meio ambiente. Quem ganha é a sociedade, né? Certo. Doutor, na verdade é o seguinte, é inevitável falar, inclusive quando o senhor citou, de que tem comentários e tal, que talvez o senhor fosse, no sentido pejorativo, dizer que fosse o vilão da história aqui em Alto Taquari. Nós sabemos que o senhor tem uma família, que aqui o senhor reside, o senhor é uma pessoa que vive dentro do cumprimento da lei, é lógico, mas a pergunta que se faz, o senhor se sente hoje confortável em Alto Taquari? Não, eu sempre me senti. Eu gosto muito da cidade, até porque o clima aqui é um dos melhores do Mato Grosso, né? A cidade é agradável. Assim, realmente tem um comentário de que o Ministério Público é o vilão. O Ministério Público não inventa nada, né? Cada um procura para a sua cabeça, né? Se o administrador ou qualquer outro cidadão infringe a lei, a gente tem que levar ao Poder Judiciário, se não é resolvido amigavelmente, né? Muitas vezes a gente celebra ataques. Questão do Executivo, por exemplo, do abatedouro, que foi uma polêmica na cidade, tem um TAC assinado desde 2016. Ele não foi cumprido, eu tive que executar perante o Judiciário. O Ministério Público só cobra para que seja feito. Foi feito um termo de acordo, que é um acordo amigável, para que o município pudesse disponibilizar para a população esse abatedouro. Não foi feito naquele prazo estabelecido no termo de ajustamento de conduta. Aí a gente tem que procurar Apesar disso, a gente conversou várias vezes com o gestor, só que não foi resolvido. A gente teve que levar ao conhecimento do Judiciário exatamente para ser cobrado do município. Assim também em outras áreas, que existe TAC, por exemplo, para prestação de concurso público na área da educação. Tem um TAC de 2015. E continuamente o município tem feito procedimento seletivo, descumprindo o próprio termo de ajustamento de conduta. Deveria fazer um concurso público. Por quê? E aí isso eu já até falei, que o município é como se fosse um trem na linha. Entra gestor, sai gestor, a máquina tem que continuar trabalhando. Independente de quem seja o gestor. E normalmente quem garante isso é o servidor efetivo, né? Independente de gostar ou não. Porque o gestor é temporário, mas o município é permanente e a prestação de serviços públicos deve ser contínua. Então a gente quer que mais ou menos forme um time que conheça as necessidades, as prioridades, né, que o município tem, e o gestor é temporário, normalmente 4 anos, ele entra, pega a máquina andando, tem, claro, suas prioridades, porque tem as promessas de campanha, mas ele, de qualquer forma, ele tem que saber como que funciona e quais são as prioridades para a população, apesar do seu plano de governo, né? Mas não pode mexer naquilo que já está funcionando bem, que às vezes, por rixa de um ou de outro, quer desfazer o trabalho. Não, a população, ele, na verdade, assim, igual qualquer comércio, você, para implantar qualquer tipo de comércio, você faz um estudo de campo. Tem como você montar aquele comércio, vai ter clientela? Se sim, você monta. Também o gestor, quando ele entra, na verdade, antes disso, quando ele se candidata, o que o município está funcionando bem? Isso. Então, isso eu deixo como está. O que precisa melhorar? Até nesses que estão bons, ele pode, de repente, descobrir que pode melhorar numa coisa ou noutra. Por quê?
ele, na verdade, é mais ou menos o que a gente busca. O Ministério Público não quer ser assim, nem vilão, nem herói de ninguém. Na verdade, quer passar em branco. Por quê? Está funcionando bem. Tanto o serviço público, a gestão, o próprio comércio está funcionando bem, é o ideal. É mais ou menos assim. O professor, se ele faz um bom papel, ele é lembrado, né? Mas o aluno é que tem que se sentir que cumpriu a sua parte, evidentemente com a ajuda do professor. O Ministério Público, como é mais ou menos um bedel da sociedade, ele fica realmente pegando, puxando a orelha do gestor, do cidadão que infringe, justamente porque existem as leis para a convivência de todo mundo ser ideal, né? Certo? Doutor, com respeito ainda àquela área ambiental, de preservação ambiental, na qual inclui o recinto de eventos e uma série um terreno ali bastante extensivo. Como é que ficou essa situação? O Ministério Público havia solicitado uma licença ambiental para que funcionasse, para que lá fossem realizados eventos. Como é que fica essa situação, já que nós teremos agora no domingo um evento, embora seja por uma causa nobre, né, que é o leilão do Hospital do Câncer? Como é que fica aquela área, doutor? Olha, primeiramente, não chegou nenhum pedido de autorização para esse evento. Eu, inclusive, comprei daquelas cartelas para ajudar, só que não tem e por enquanto não está autorizado, não. Né? Então, a gente, inclusive, conversou com o Sérgio do INDEA, ele deu exemplo de Araguainha, que é, acho que, salvo engano, o menor município do Mato Grosso, fez um curral específico para eventos no município. Aqui a gente não tem um local adequado. No parque de exposições não tem a licença, apesar de ter uma empresa contratada pelo gestor para conseguir essas licenças ambientais. A gente tem o risco do lago, que foi feito também sem licença, não existe licença hoje. E a preocupação é segura? Tanto é que depois que a gente começou a atuar, fizeram um rebaixamento do lado de lá exatamente porque provavelmente poderia oferecer um risco. E a gente quer segurança para a população. Só que a população tem que entender que meio ambiente é permanente. A gente está de passagem, né? Mas o meio ambiente é para as próximas gerações, para as futuras, não só a nossa geração. O Rio Taquari tem tido um programa de incentivo, de preservação no Mato Grosso do Sul, que inclusive está se estendendo até o Mato Grosso, que é um rio muito importante para a região do Pantanal, né, que é a Bacia do Prata, e a gente precisa também começar a fomentar isso. Toda aquela área de nascentes do Taquari tem que, na verdade, ser isolada, se houver alguma exploração com licença ambiental, justamente para a gente poder evitar danos futuros a esse rio que é importante. Aqui a gente tem só um veio de água, o volume de água é pequeno, mas para frente ele vai aumentando o volume e tem uma importância muito grande para a população do Pantanal, né? Então a gente preza por isso. Retirando as licenças e, inclusive, com a autorização dessa exploração, né, é evidente que o Ministério Público não vai ficar, como dizem, barreirando, né? O Ministério Público só quer que as coisas estejam regulares, né? Quanto a essa questão do leilão, quem me procurou aqui foi na época, o secretário de administração, que parece que é um dos promotores do evento. E aí, depois disso, não fui procurado. O próprio
Sérgio do INDEA falou que não tem um local adequado. Eu não sei como se vai resolver isso até sábado, né? Porque, pelo menos, a prima facie, assim, eu não vejo como adequado fazer lá. O sindicato, não sei se tem um espaço adequado também, né? Deve começar porque se for fazer dessa forma, evidentemente a gente vai ter que interferir, né? Apesar de a causa ser justa, né? Ser boa, mas assim, é um desrespeito às normas ambientais, né? Pode ser que seja interrompida a festa. Exatamente, embargada, né? Exatamente por a ausência de licença, né? E a gente quer que realize, mas de uma maneira correta. Tal qual aconteceu em 2016, salvo engano, com o doutor Marcelo, provavelmente vai acontecer se não tiver adequado para fazer a festa, né? Bom, é lógico que isso normal em todos os municípios no Brasil inteiro, essa comemoração da passagem do ano, no Réveillon, para dar satisfação à população, de uma festa. O Taquari está programada, um show. Também a promotoria já tem conhecimento, pode ser que também seja estudada a situação ou está liberado? Então, por enquanto, o Ministério Público não está sabendo de nada disso, não. As comemorações, a gente, assim, só chama atenção porque normalmente é dinheiro público, que poderia ser direcionado para áreas prioritárias. Se um cidadão está procurando um remédio aqui na promotoria, porque não está recebendo lá na Secretaria de Saúde, tem algum problema. Por que ele vai fazer festa com dinheiro público se precisa dar remédio para a pessoa que está necessitada? Então a gente tem que ter bom senso, inclusive na gestão. É uma época de comemoração e, assim, independente de ser Ministério Público, a gente tem visto com certa preocupação o distanciamento dos fins desses festejos, da comunhão entre as pessoas, da reunião da família, de um balanço do ano, né? O que fez de bom, o que fez de errado, o que pode ser melhorado para o outro ano. E para se embebedar, para esquecer da própria natureza humana. Na verdade, assim, a data do Natal e dia 1º também, com fraternização universal, é justamente para a pessoa olhar para dentro de si, né? Jesus Cristo veio numa época de escuridão para trazer luz para o mundo e alguns ensinamentos que hoje o Ocidente é educado em cima desses ensinamentos, né, cristãos, só que tem se distanciado cada vez mais. E a gente tem visto a família desagregada, a escola sem um norte, as pessoas estão interpretando as leis de uma forma errada e às vezes não educam seus filhos corretamente, a pessoa cresce sem limites e, assim, a gente sabe que o bordão é se a família não educa, a polícia dá um jeito, né? Isso é um bordão que é uma verdade, né? Se a pessoa não tem limites em casa, não tem pai, não tem mãe presente, infelizmente vai dar trabalho para a sociedade. E o Estado está presente na segurança pública através da polícia, né? Para tentar corrigir. O ideal é que a sociedade se forme preventivamente, né? Eduque seus filhos da melhor forma possível. Até porque quem não tem uma educação satisfatória, aí todas as vezes que eu chamo família aqui, que é uma criança ou adolescente está dando trabalho, eu falo isso. Para o adolescente, se você não priorizar a sua escola, que está nessa idade
de se formar para o mundo, você vai ter o pior salário, vai trabalhar no serviço mais pesado, vai ter as piores coisas, depender sempre de um serviço público, às vezes de má qualidade, em qualquer área, da educação, saúde, transporte, tudo. Se você tem educação, você tem escolhas. Portas vão se abrir, e aí eu falo até, inclusive, do meu exemplo, né? Através da educação, de eu ter priorizado na minha vida o estudo, eu pude abrir portas e continuo a abrir portas, né? Estou hoje promotor de justiça, não quer dizer que amanhã, se eu começar a ficar descontente com a profissão, eu tenho opções porque eu priorizei a educação, né? A minha formação. E isso eu aprendi com meu pai, e as famílias têm que fazer isso. Muitos pais não tiveram oportunidade de estudar. Tomem isso como lição, passem para os seus filhos, eduquem, priorizem a educação, que vocês têm opção de escolha depois. Quer ser médico, vai ser médico, advogado, engenheiro. Quiser ser peão de obra, também é trabalho digno. Só que é mais pesado, vai trabalhar sob o sol, sol do Mato Grosso, que é muito quente. A remuneração é pequena, né, infelizmente. E assim são as escolhas da vida. Só que nessa etapa da vida, que é infância e adolescência, os pais têm que estar presentes, né? E eu digo assim, os pais abrangendo todos, que a família hoje a gente chama constelação familiar. É o avô, é o tio, é todo mundo trabalhando para que sua criança e seu adolescente priorizem a educação. É pegando no pé. Cadê a tarefa de casa? Vai ler um livro, frequenta a biblioteca. Está no YouTube? Não, sai do YouTube, vai ler um jornal. Tem um monte de jornal que é aberto ao público, a leitura. Melhora a redação. Tem algum esporte? Faça o esporte. Ocupe seu tempo com coisas saudáveis. Por quê? Se você não ocupa com coisas saudáveis, alguém vai ocupar de uma forma pior, né? Evidentemente. Diretor, com essa mensagem, eu acredito até que o senhor esteja fazendo uma mensagem de fim de ano para que quem não conseguiu acertar até agora, que daqui para frente seja melhor. O Ministério Público deixando a população de Alto Taquari uma mensagem desse final de ano. Exatamente. Na verdade, a gente deseja a todos os taquarienses um Feliz Natal, né? E com essa reflexão, qual é a razão do Natal? É comercial? É festiva? Tudo bem, mas vire-se para dentro, ajoelhe, agradeça as bênçãos recebidas no ano de 2019, peça para 2020 um ano melhor, mas também faça uma reflexão sobre o que fez de errado e o que pode ser feito melhor em 2020. Isso eu falo para todos. Inclusive, ao invés de criticar o trabalho, seja do Ministério Público, seja do Poder Executivo, Legislativo, participe mais. Eu tenho visto, por exemplo, a rede social lotada de pessoas que fazem comentários sem muito conhecimento. E vejo o plenário da Câmara Municipal, que é a casa do povo, que as pessoas deveriam participar, vazia. Todas as segundas-feiras tem sessão, vamos para lá, vamos ver o que está sendo votado, se é do nosso interesse, vamos cobrar dos nossos vereadores o que a gente quer para o município, que cobre do gestor, porque a Câmara de Vereadores são eleitos pelo povo para, além de fazer leis, cobrar que o Executivo faça aquilo que ele prometeu no plano de governo. Além disso, quais os serviços públicos que estão sendo, de certa forma,
mal prestados, ou podem ser prestados de uma maneira melhor. Leva o vereador, cobra do vereador depois, no gabinete dele, na segunda-feira, quando tiver sessão, vai lá. Seja uma voz ativa, não na rede social. Rede social, às vezes, tem um efeito de polemizar, mas o lugar que o povo tem voz é justamente na Câmara de Vereadores, ou diretamente em cada secretário, vai diretamente no gestor, conversa, se não resolve, vai, faz por escrito, né? A população tem que participar mais, senão não pode cobrar. Evidentemente que o gestor fica livre para fazer o que quiser, né? E, na verdade, ele está, como diz um ditado antigo da Grécia, que o titular do poder é o povo. Quem está lá só o representa, né? É do povo, para o povo e pelo povo, né? Então, é para isso que a democracia existe. Senão a gente viveria num poder de um déspota, ou seja, um antidemocrático, aquele que manda e normalmente beneficia a si mesmo. A gente vive numa democracia, a gente tem que se servir dela, né? O cidadão, não depositando o voto na urna, não se esvaziou o seu dever de cidadão, não. É todo dia. Ele é um cidadão, precisa participar dessa cidadania, né? Até vindo Ministério Público. Eu tenho direito a isso? Tenho. Se não através do Ministério Público, vai diretamente ao Poder Executivo, ao Legislativo. Busque seu direito, né? A rede social não vai resolver muita coisa. Pode até dar levar ao plenário da Câmara ou o próprio governante a tomar alguma iniciativa. Mas faça certo, faça um requerimento, vá na ouvidoria, a gente tem a ouvidoria da saúde, o ideal é que tenha a ouvidoria do município, para todos os serviços públicos, e através dessa ouvidoria seja distribuídas as demandas, né? O ideal é isso. Mas, assim, no mais, eu quero que o taquariense tenha um final de ano feliz, e 2020, né, seja abençoado, né, mais ainda, né, com o trabalho diário, né, evidentemente, porque o edifício não se constrói sozinho, né? A gente precisa da nossa mão de obra e da mão de obra dos outros. O edifício é construído por todos, né? Isso eu estou falando da paz social, né? O Estado brasileiro precisa de todos os brasileiros. Se a gente olhar Alto Taquari, precisa de todos. A preocupação de política é só na época de política. Tem um período determinado que a gente tem a eleição e a gente precisa conhecer os candidatos. A Justiça Eleitoral disponibiliza esse tempo para justamente as pessoas levarem conhecimento. Acabou a eleição, todos estão juntos, sob o mesmo governo e o governo para todos, né? Independente de ter sido oposição na época da eleição. Eu tenho visto que essa preocupação de briga política, não, briga política já passou. Aqui é uma briga por cidadania. A gente tem que levar a cidadania a todos, né? Evidentemente, né? Isso é o que o Ministério Público deseja, através do representante de Alto Taquari, é que 2020 seja iluminado, cheio de alegrias para todos.